tarde, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Diário de um Parapsíquico. Antes de iniciar esse vídeo, quero te pedir para você dê o seu like, compartilhe esse vídeo para aqueles que você acha que tem interesse nesse tipo de informação mais técnica, mais especializada, dentro da área da autopesquisa parapsíquica, da parapsicologia experimental, mesmo a teórica, conscienciologia, projeciologia e o amplo espectro da investigação da holocosmologia. Então fica aqui o meu convite para você se inscrever, se você não se inscreveu ainda, e convidar aquelas pessoas que você conhece, que tem interesse, para que se inscreva também e faça parte do nosso canal, dando comentários, sugestões, participando ativamente aí do nosso campo de diálogo, de debates abertos aqui do nosso canal. Bom, é incrível, né? Todos nós estamos acompanhando o que está acontecendo de maneira inédita no planeta Terra, que é esse fato da ordem do coronavírus e da propagação ultra rápida da contaminação do vírus, a quantidade enorme de dessomas, de desencarnações que estão ocorrendo no planeta todos os dias e a relação de tudo isso com as nossas investigações. E muito curioso, eu particularmente fiquei impactado, e apesar de que no meio entre os meus amigos aqui nós conversamos abertamente sobre as questões, já estávamos prevendo, não exatamente isso, mas já era claro para nós a relação da ufologia com a crise que está acontecendo, e de maneira do nada, vamos dizer assim, os Estados Unidos, o Pentágono, lança uma matéria nos jornais afirmando que um tal vídeo que eles já tinham publicado há anos atrás e tinha mais ou menos vazado pelas redes de informações da internet, de uma filmagem de um OVNI, de um objeto voador não identificado, de um UFO, com características fantásticas, impactante. Creio que pela primeira vez um OVNI foi filmado dessa maneira, pelo que eu sei de ufologia, e o Pentágono admitiu que se tratava realmente de um OVNI. E hoje eu tomei conhecimento de uma matéria de jornal publicado no Japão, que o Japão, após tomar conhecimento desse fato, do Pentágono ter admitido que aquilo realmente era um OVNI, e que foi filmado pelo comando da aeronáutica norte-americana, vai agora, a partir de agora, criar um protocolo no Japão para que se prepare para um contato, um futuro contato, uma coisa certa de um contato direto com os alienígenas que estão, de fato, sobrevoando o nosso planeta. Bom, quem já investiga isso, quem já está a par, como eu já coloquei em outros vídeos, no mínimo da Operação Prato, qual foi delatada de maneira bastante honesta e precisa pelo Coronel Holanda, que, como eu já disse, pouco tempo depois se suicida. Os fatos ufológicos nos vêm mostrando que o contato está cada vez mais próximo da humanidade. Então, o que significa, o que pode significar essa postagem dessa notícia pelos norte-americanos, de que eles estão mostrando, no meu ponto de vista, que é a mesma opinião que eu tenho, particular, como pesquisador na área, de que existe um problema muito mais sério e que isso vai envolver todo o planeta também, que é a questão dos extraterrestres, da tecnologia dos extraterrestres, dos contatos já existentes com os extraterrestres e os desdobramentos a respeito disso, que são as abduções, que são verdadeiros
raptos de pessoas, cujas pessoas sofrem interferências tecnológicas, médicas provavelmente. Os relatos apontam que existem coletas até de material biológico, esperma e inclusive cruzamento entre raças. Isso coisas que estão na casuística, dos relatos de abduzidos, de hipnoses feitas por abduzidos, relatos de primeira mão de pessoas que passaram por essas experiências. E eu realmente, como eu já falei nos outros vídeos, eu não acreditaria nesse assunto se eu não tivesse eu mesmo tido experiência nessa área. Eu já tive 2 experiências que eu já relatei, tanto nos meus escritos quanto aqui em vídeos. A primeira foi quando eu vi diretamente, a partir de uma vivência de clarividência, 2 entidades biológicas extraterrestres, desses tipos cinzentos, os greys, que a ufologia tanto relata, e tanto tem relato disso aí, fazendo a abdução, fazendo experiência, um ser humano sendo deitado numa maca e colocando um instrumento na têmpora à direita da pessoa deitada, e eu estava numa posição alta, vendo de cima, e 2 entidades, uma do lado da outra, e elas dialogavam aquilo, e ali me vieram várias informações, inclusive sobre acordos que já existem entre essas entidades, e um determinado tipo de setor de inteligência, algo oculto, não oculto no sentido ocultista, mas oculto no sentido secreto, ultra mega secreto, dentro dos governos, a respeito de relações entre humanos, entre esses setores do governo e essas entidades extraterrestres biológicas. Não eram consciências extrafísicas, eram consciências intrafísicas, que muito provavelmente deve ter relação com essas naves que caíram nos Estados Unidos, alguma coisa nesse sentido. Mais informações que isso na verdade eu não tenho tempo para estudar essa questão ufológica muito a fundo, porque a minha área de foco é outra. Mas como foi uma experiência parapsíquica que eu tive dentro dessa área, eu acabei entrando na investigação disso, e que acabou fazendo uma relação na minha área jurídica. A minha formação de base é na área do direito, onde eu propus nos anos 2000 a especialidade chamada Cosmodireito, Direito Interplanetário e mesmo Paradireito Interplanetário, de modo que discipline, resolva a relação entre a Terra em si e comunidades extraterrestres que já têm relação direta e, por que não dizer, jurídica, através de acordos interplanetários com os seres humanos, com esse setor de inteligência secreta do governo do planeta Terra. Parece uma loucura, parece uma piração isso aí, parece uma ficção científica, mas não é. Por que não é? Com o lançamento dessa informação do Pentágono, com o Japão está assumindo publicamente a criação de um protocolo de contato extraterrestre, nós estamos diante de um fenômeno que já está sendo, isso os ufólogos já estão aguardando há muitos anos, o fato dos governos assumirem publicamente o contato. E isso é seríssimo. Por quê? Em se tratando da questão do coronavírus, onde a humanidade, pela primeira vez na história, se une ou tenta se unir para tratar da resolução desse fato pandêmico que envolve a toda a humanidade, todos os países, nenhum está fora desse problema. Isso significa que, de um modo ou de outro, tirando todas as especulações místicas e esotéricas aqui da minha fala, da minha investigação, de um modo ou de outro, e não sabemos exatamente que inteligência comanda esse processo inteiro que está acontecendo no planeta. Se isso tem a ver somente com uma resposta do bioma do planeta, as interferências antiecológicas de poluição, pressões que o ser humano faz com a Terra,
ou se isso também tem relação conjuntamente com a questão de resposta ecossistêmica, também com as questões das reurbanizações extrafísicas, muito bem delineada pelo Valdo Vieira, já desencarnado, já dessomado. As reurbanizações extrafísicas, para quem não sabe, são as mudanças na dimensão extrafísica do planeta, como se fosse uma limpeza mesmo que é feita, uma reorganização, uma higienização, uma melhora evolutiva da dimensão extrafísica, hiperpovoada, de acordo com essa hipótese, de 9 a 10 vezes mais consciências extrafísicas povoam o planeta do que a população própria do planeta, ou seja, se temos 7 bilhões aqui, é no mínimo 54, 97, 56 bilhões de pessoas, de espíritos, de consciências extrafísicas, vivendo nessa magnetosfera, e soma-se a isso a questão extraterrestre dos contatos que o ser humano já tem há muito tempo com entidades extraterrestres biológicas, sem contar com a questão extrafísica. Então, essa primeira grande série de ondas, como eu venho chamando aqui nos meus escritos, em breve vou publicar isso no meu blog. Você que não conhece o meu blog, fernandosalvino.blogspot.com. Essa primeira grande série de ondas, que são ondas de crise planetária, a princípio, essa pandemia do coronavírus é a primeira onda, vão vir outras. Vamos supor que essas ondas de crise nos acompanhem durante ainda alguns anos, dezenas de anos. Porém, vai chegar um ponto clímax em que essa primeira série ela interrompe. E observe que isso é uma coisa lógica. A humanidade ela vai se unir numa comunidade global. Ela não tem outro caminho além desse. Onde uma entidade, uma ONU da vida, ou algo nesse sentido, ou algo que vai surgir, vai ser o epicentro governamental do planeta, de modo que o planeta se torne uma entidade jurídica, uma entidade, um Estado unificado, onde não haja mais impedimentos de locomoção, de movimentação, e a economia vai se movimentar livremente pelo planeta. Algo nesse sentido. Talvez mais amplo ainda para o desenvolvimento tecnológico. A tecnologia está desenvolvendo de um modo muito acelerado. Já estamos convivendo com robôs no dia a dia, não nos damos conta disso. Se não vejamos a questão... Deixa eu enjambrar aqui meu microfone. Se não vejamos a questão do monitoramento pela internet de robôs, praticamente são robôs que trabalham para sistemas de inteligência ou mesmo que trabalham para iniciativas privadas para uso de informações para fins tanto publicitários quanto para fins de venda de produtos. Enfim, então já estamos na era da robótica, dos algoritmos, dos robôs da informática. Não são nem robôs físicos. A ficção dizia que iam ser robôs físicos, mas nem são tanto robôs físicos, são robôs cibernéticos. Então, já estamos nessa era e estamos caminhando numa velocidade intensa. Daqui a pouco a computação quântica já está funcionando. A velocidade da informação vai alcançar dimensões inimagináveis para nós. Para nós que viemos, eu com 44 anos, vim da era sem internet, com telefone discado, onde meu pai colocava cadeado no telefone, porque o telefone era caríssima a ligação e o uso era restrito. Tínhamos que andar a pé até a casa dos amigos e voltar, porque o uso do telefone era muito caro. Isso para a maioria das famílias que tinham um telefone. E o custo de um telefone era altíssimo, praticamente era uma ação que a pessoa comprava
e custava o preço, basicamente, de um automóvel popular, alguma coisa nesse sentido na época. E hoje, poucos anos depois, não são tantos anos, nós estamos aqui nos comunicando por um aparelho de multimídia, com uma câmera de altíssima qualidade, coisa que aquelas câmeras daquela época eram fracas, e usando plataformas de espalhamento da informação que nunca imaginamos, pelo menos a maioria de nós nunca imaginou que estaria usando isso no seu dia a dia. Na época, e olhe lá, usávamos ok-tok movido a pilha, numa qualidade péssima, para brincar de espião quando éramos crianças. E hoje em dia já estamos vivendo isso, os smartwatch, daqui a pouco provavelmente, se é que já não tem, microchips implantados, realidade holográfica, num nível inimaginável, até que a segunda grande série, que já está sendo preparada, acredito que essa assunção pública do Pentágono sobre a questão dessa filmagem desse OVNI, inaugure o início dessa grande segunda série que vai começar mesmo após o fim dessa grande série agora de crises planetárias que vão preparando a humanidade para o contato público com as entidades extraterrestres, que são, queira ou não, os nossos irmãos do universo, que já estão tendo contato, já temos provas arqueológicas descaradas. O pouco que a gente se debruça a investigar já é suficiente. As linhas de Nazca, os crop circles, as inscrições rupestres, algumas inscrições rupestres muito impressionantes e assim por diante. Então, essa segunda grande série de ondas, no meu ponto de vista, é difícil precisar a data, nem mesmo os grandes precognitores, os Nostradamus, Parravicini, conseguiram precisar de maneira exata as datas. Então, vamos chutar uma data aqui, ano 2100, ano 2200, começa a segunda grande série de ondas, que vai ser o quê? A inserção real do planeta Terra no campo das viagens interplanetárias e da vivência do cosmodireito, do direito interplanetário, do direito intergaláctico, porque se o planeta se abrir para a realidade extraterrestre, ele vai se abrir para a realidade cósmica. Assim o planeta sai desse autismo, desse isolamento, desse encapsulamento, desse bloqueio na comunicação interplanetária e cósmica, na verdade holocósmica, de maneira geral. O planeta vive, nesse ponto de vista, um isolamento, não social, mas um isolamento cósmico, onde se vê preso na sua condição de sociedades fragmentadas e divididas por preconceito, por guerras, por múltiplas religiões, todas brigando, a maioria delas, não sendo generalista, mas grande parte delas, brigando para ver quem são donos da verdade, qual o melhor Deus, o meu Jesus é melhor que o seu Buda, as linhas políticas todas com múltiplas ideologias brigando entre si. Estamos vivendo agora um momento gravíssimo no Brasil, de uma tentativa real de retorno à ditadura militar. Não é uma fantasia, já temos fatos, temos um presidente que ofende e xinga abertamente os jornalistas e nada acontece com ele. Porém, isso é um processo impermanente, fugaz, é uma faísca perto de tudo isso que está vindo pela frente. Então, todas essas crises vão fazer com que o planeta se una cada vez mais. O nosso desafio é, a gente não sabe quanto tempo vai demorar isso, mas o tempo não é muito importante, porque como os próprios amparadores extrafísicos denominam de calibração, calibração é
o tempo correto do movimento, da evolução. Isso obedece a um ritmo próprio, que foge ao nosso entendimento, por enquanto, né? E essa segunda grande série de ondas vão ser as ondas que vão iniciar, propriamente dito, a partir do contato público, da aparição pública dos extraterrestres para toda a humanidade em todas as partes do planeta. Já existem até, não sei exatamente o nome, mas creio que existem vários filmes de ficção científica que tentam vislumbrar como que seria esse contato com a humanidade. Porém, o que eu vejo não é um contato maligno, não é um contato destrutivo. Se eles quisessem já ter destruído o planeta, eles já teriam destruído. Porque se eles têm uma tecnologia que faz eles se deslocarem acima da velocidade da luz e chegarem até aqui, porque no ponto de vista cósmico, qualquer distância é necessária à velocidade da luz. Senão a pessoa ela morre no caminho. E a nave apodrece no meio do caminho. Então há de existir uma tecnologia muito avançada, muito mais avançada que qualquer coisa que o ser humano já produziu aqui no planeta, de forma que viabilize esse trânsito. E esses extraterrestres já têm essa tecnologia. Porém, a humanidade não tem ainda a capacidade de estar lidando com esse tipo de, não de tecnologia, mas esse tipo de relação interplanetária. Existe uma imaturidade real, jurídica, psicológica e parapsicológica também, de limitação de relacionamento real entre a humanidade e os extraterrestres, de forma que possamos estabelecer um contato dentro de uma relação pacífica do ponto da nossa via em relação a eles, não da via deles em relação a nós. Porque realmente eu não acredito, eu não consigo hoje pensar que os extraterrestres são malignos, porque se assim fosse já tinham acabado com a humanidade. A humanidade ela é extremamente vulnerável a um povo mais avançado, justamente pelo nível de problema que ainda passamos nesse planeta, que são problemas muito básicos. Saneamento básico, pobreza, concentração de renda na mão de meia dúzia de pessoas, por assim dizer. As pessoas passando uma enorme dificuldade financeira, falta comida em muitos lares do planeta, uma precariedade nos sistemas educacionais de saúde pública. A gente vê que a corrupção governamental sucateando a saúde pública, por exemplo, do Brasil, estourou agora no coronavírus, porque se a saúde pública estivesse sendo tratada tal como deveria ser tratada constitucionalmente, a partir dos recursos vindos corretamente dos impostos que pagamos por tudo que consumimos, não teríamos problemas de defasagem do sistema público, nem teríamos problema de defasagem do sistema público caótico que agora está acontecendo em Manaus, lá em São Luís do Maranhão, onde já estão entrando em lockdown, em interrupção, praticamente a mais radical de todas da atividade social. E aqui onde moro, aqui em Florianópolis, apesar de ser uma ilha, apesar de que é muito fácil controlar as coisas aqui, basta limitar o trânsito pelas pontes, as pessoas, foi feito o relaxamento das medidas de contenção, e a gente observa o relaxamento das pessoas de modo geral, e que muitas provavelmente se inspiraram no fato de que o próprio presidente do país luta para dar com todas as suas armas, vamos dizer assim, um mau exemplo ao Brasil e à sua própria população, não se protegendo e não estimulando a proteção social, que é o básico, né? É o básico, isso não é uma orientação só do Brasil, isso é uma orientação da Organização Mundial de Saúde. Então, por maiores críticas que temos a essas medidas, são as medidas que temos, e que são medidas corretivas das corrupções que existem entre os países.
que sabemos que temos casos no mundo em que os países já estavam preparados para medidas como essa, como é o caso dos países nórdicos, como a Noruega e outros, Islândia, que já tinham reservas prontas já para ser usadas nesses períodos e já estavam prevendo que pudesse acontecer. Bom, a pandemia já era uma coisa prevista, como eu já disse nos outros vídeos, um problema gravíssimo que temos com a humanidade hoje, com a má nutrição, com o próprio envenenamento que a agropecuária está fazendo com a própria humanidade, fornecendo carne contaminada e todos os produtos que vêm da agricultura também contaminada com agrotóxicos, onde já temos todas as tecnologias para uma produção orgânica em massa. Isso poderia muito bem ser implantado, porém já existe todo um oligopólio ligado à produção da agropecuária, e é um projeto que parece que nada vai frear isso, a não ser grandes desastres como essa pandemia que está acontecendo, e que, pelas previsões já de outros pré-cognitores, como Nostradamus, Parravicini, e várias outras pessoas também, que já vem falando disso, que são os desastres naturais, que não são profecias de sensitivos, são profecias de pessoas que estudam isso aí. Qualquer pessoa que estuda, né, uma coisa básica, qualquer pessoa que lê os relatórios da ONU, do meio ambiente, desde a Conferência de Estocolmo de 72, que passou depois, 20 anos depois, para Rio 92, Carta da Terra, depois a conferência lá na África do Sul, todas as conferências anuais, as conferências globais de meio ambiente, já vem alertando por um grande desastre ecológico planetário. Como as coisas não andam no sentido de refrear isso, principalmente agora, como vem sendo tratado de maneira mais aberta, que é a questão climática, o mais provável que aconteça, para não dizer que vai acontecer, que é uma coisa de probabilidade matemática, não é uma profecia, é uma coisa matemática, de probabilidade, que é o desastre climático. E isso pode se materializar a partir de terremotos, maremotos e outros desastres como explosões de vulcões, etc. Porque o clima altera o comportamento de insetos. Recentemente, como meu amigo me trouxe algumas notícias, comportamento anômalo de insetos na África, comportamento anômalo de pássaros que começaram a cair mortos, comportamento anômalo de outros animais por aí afora, e isso, obviamente, faz parte de ou contaminações que vêm de tecnologias, como foi a hipótese desse meu amigo, contaminações que vêm de tecnologia de 5G, que são frequências altas, que podem estar realmente matando outros animais por causa dessa tecnologia, em teste, ou realmente pode ser alteração da temperatura do planeta, que isso se nos deixa estressados, porque não vai deixar formiga, gafanhoto e os milhares e milhares de seres vivos que tem no planeta, que só no nosso corpo temos mais de 200 trilhões de seres vivos habitando a nossa microbiota. Gente, mais de 200 milhões de bactérias, vírus, fungos, em resumo, que habitam o nosso corpo humano. É mais que toda a população humana do planeta, num corpo humano só. Por extensão, dá para a gente tentar imaginar quantos vírus, bactérias e fungos tem no planeta Terra. O aumento da temperatura, o aumento da umidade, faz aumentar a população de fungo. Isso altera também a população de bactérias, de vírus, etc. É uma coisa óbvia, eu não preciso ser infectologista, médico, ou microbiologista, ou qualquer outro que lida com essa área, para chegar nessas inferências. E provavelmente essas inferências tomam proporções muito mais graves se a pessoa realmente estuda esse assunto.
E o que é realmente o que está sendo disponibilizado nesses relatórios e que foram os relatórios que já estavam prevendo um desastre pandêmico no planeta. Não exatamente nessa data, mas já estavam prevendo. Coisa que os governos poderiam ter se preparado e não se prepararam por questões econômicas. Se fala também hoje de uma necropolítica, que são políticas perversas dos países, de um modo geral, que ficam definindo os destinos de vida e morte da população em termos econômicos. Bom, isso não é novidade, mas isso já tem nome, chama necropolítica, e isso é uma coisa que estamos observando hoje no nosso governo. Não que isso é centrado no governo de Jair Bolsonaro, mas isso é centrado na filosofia do governo, na filosofia dos governos. No momento em que definimos que é mais importante que jovens fiquem vivos e idosos morram, por causa que não tem leitos de UTI. Então são coisas gravíssimas que estão acontecendo, mas que, repito, é uma faísca dentro de uma série de ondas que estão vindo pela frente, e que lá na frente, chutando um ano entre 2100 e 2200, pode ser mais, pode ser até menos, pode ser até mais próximo, porque estamos vivendo uma aceleração. Iniciaremos uma segunda grande série, que é a partir do contato público com os extraterrestres. Bom, parece maluquice, parece papo de doido, mas tem muita gente já trabalhando, investigando isso. Se você quiser pesquisar sobre exopolítica, se vocês quiserem pesquisar no Wikileaks, são o resgate de documentos secretos e publicados. Já temos vários casos ufológicos ali publicados, inclusive troca de informações sobre a questão da exoconsciência, da exopolítica e a necessidade que hoje vivemos de tratar esses assuntos do modo mais sério, científico e jurídico, principalmente jurídico possível. Porque quando a gente traz a coisa para a área jurídica, a coisa começa a ficar mais séria, sai do campo filosófico, do campo da especulação metafísica, do campo da especulação ufológica, que às vezes é misturada com uma série de questões também como é que eu posso dizer, de especulações, e sai também da alçada do ceticismo. Porque no momento que o próprio órgão governamental assume a questão ufológica, nós temos um problema muito sério que precisa ser acolhido na política dos governos dos países, que temos o coronavírus, temos a fome, mas temos um problema muito mais grave. Qual é? O contato extraterrestre real. O que vamos fazer com isso? Essa é a nossa próxima questão. Gente, se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, ficamos por aqui.